Matheus, eu tô fazendo dieta, tô treinando e eu parei de perder peso. O que aconteceu? Como que eu acabo com esse platô? Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vou te explicar 3 estratégias muito simples para você conseguir acabar com o seu platô e voltar a perder gordura corporal, voltar a perder peso, tá? E antes de eu entrar nessa questão, primeiro eu quero te falar sobre as 3 fases do processo de emagrecimento. A primeira fase é um processo de rápida perda de peso. Então assim que você inicia uma mudança de estilo de vida, sua gordura tende a cair de uma forma mais rápida. Depois você vai para a fase 2, que é a fase de perda lenta de peso, ou seja, você começa a ter uma perda de peso gradativa, porém mais devagar. E aí depois você entra na fase 3, que é a fase de platô, onde você estagna, ou até fase de reganho de peso, ou seja, quando você começa a recuperar um pouco o peso do que você perdeu, tá? Então, sabe que todo o processo de emagrecimento ele vai ter essas 3 fases. Se você está nessa fase 3 de reganho ou de platô, eu vou te ajudar agora, tá? E aí, primeiro ponto, você precisa entender por que você entrou nesse processo de reganho ou de platô, tá? E de uma forma muito simples, geralmente isso acontece porque seu organismo, ele faz algumas adaptações que fazem você ter mais fome, aumentam seu apetite e basicamente você tende a comer um pouco mais sem mesmo perceber. Então a sua dieta que estava bonitinha pode continuar numa boa organização, mas automaticamente você está comendo um pouquinho mais naquela saidinha, aquele final de semana, aquele belisco, e isso afeta o seu processo de emagrecimento. A segunda causa é chamada termogênese adaptativa, que é basicamente o seu próprio corpo se acostumando a gastar menos caloria porque ele não quer ficar em perda de peso por muito tempo. Ele acha um pouco antinatural esse processo. E aí essa termogênese adaptativa faz com que você tenha uma redução de vários hormônios, que são hormônios lipolíticos, ou seja, hormônios que estimulam a queima de gordura. E aí automaticamente você tem uma dificuldade maior de perder gordura corporal, tá? E um terceiro fator é que você tende a ter uma redução do NEAT. O que é esse NEAT? Basicamente é o quanto de calorias você gasta sem ser do exercício. Então, no seu dia a dia, pelo fato de você estar em déficit calórico, uma dieta de emagrecimento, etc., você tende a se movimentar menos. Então, às vezes você dorme mais, fica mais tempo sentado, começa a usar menos as escadas, começa a andar menos no dia a dia, e tudo isso faz com que você tenha um gasto calórico menor. Ou seja, basicamente o platô acontece porque você tende a gastar menos caloria no treino e fora do treino, como eu acabei de explicar, você tende a consumir mais calorias pelo fato da questão do seu apetite aumentar sem mesmo perceber, e você também tende a gastar menos calorias pelo fato da tal da termogênese adaptativa, que é aquela questão de redução de alguns hormônios específicos que afetam o seu processo de emagrecimento, tá? E quais são essas 3 estratégias que vão fazer eu sair desse platô? Bom, estratégia número 1, você periodizar a sua dieta. O que é isso? Basicamente, em períodos que você está sentindo mais fome e está comendo mais besteira, você precisa aumentar principalmente a sua ingestão de 2 classes, fibras e proteínas. Ou seja, você precisa aumentar a sua ingestão de proteínas, principalmente proteínas com baixa quantidade de gordura, que são as carnes magras, tá? Ou whey protein e outros similares, tá? Assim como você precisa aumentar a sua ingestão de fibras através de alimentos como aveia, chia, linhaça e principalmente frutas e vegetais. Isso vai fazer com que você tenha mais saciedade, você vai comer mais comida, vai ter mais volume de comida no estômago e automaticamente você vai ter menor produção, por exemplo, do hormônio da fome, fazendo você ter menos fome e voltar a comer menos. E claro, com isso sair desse platô aí no seu processo de emagrecimento. A segunda questão é você aumentar o seu gasto calórico através do exercício. Então se você está ficando mais sentado no seu dia, mais deitado, etc., sem mesmo perceber, uma chance de você conseguir contrabalancear isso é exatamente aumentando esse gasto calórico do treino através de exercícios aeróbicos. Então começa a intensificar o seu aeróbico ali na semana, seja colocando um dia de treino a mais, seja fazendo mais tempo ali de aeróbico depois do treino. Existem várias estratégias e aí tem que ver o que é viável para você, tá? Mas aumenta o seu gasto em relação ao treino, né? O seu gasto calórico em relação ao treino. E a terceira estratégia que você precisa fazer para conseguir sair desse platô é entender que o final de semana também é um período onde você pode sim ter mais flexibilidade, mas você precisa ter constância. Então você precisa ter um bom gasto calórico, seja treinando ou fazendo outras atividades para você ter um final de semana ativo, e principalmente você precisa ter moderação na alimentação. Você pode beber álcool, pode comer besteira, pode tudo, mas você precisa controlar as quantidades, porque senão tudo que você fez na sua semana, no final de semana, você pode jogar tudo pro alto, tá? Então é isso, essas são as 3 estratégias que vão fazer você sair desse platô, periodizar a dieta com os pontos que eu falei, aumentar o gasto calórico no treinamento do jeito que eu falei também e, claro, ter constância no final de semana, tá? E é isso, eu quero saber de você agora qual das 3 estratégias você acha mais fácil colocar em prática, e comenta aqui embaixo pra gente conversar e etc. E eu te ajudar nesse processo de emagrecimento. Fechou? Vamos pra cima e contem comigo.